Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem o Sport conseguiu uma baita de uma vitória com um gol na estreia do Lucas Lima de virada, ou seja, um jogo cheio de emoções, cheio de contrastes dentro da partida. Mas o bacana é que dentro desse jogo teve algumas histórias. E nesse vídeo eu vou contar para você algumas histórias, principalmente o discurso do Lucas Lima, né? O Lucas Lima que após o jogo falou uma parada que me surpreendeu para um jogador de 33 anos com passagem pela seleção brasileira. Eu vou contar essa história para você, a gente vai fazer a análise fria, o pós-jogo frio que a gente sempre faz após as partidas do Sport. E antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino, e a gente tá próximo de bater a meta do mês da gente, que é a meta de 65 mil inscritos. Nesse momento, tá faltando um pouco mais de 500 pessoas pra gente chegar nessa meta. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grato e muito feliz pra você. Clica no botão de inscrever, dá essa moral pra gente. E óbvio, quer fazer a tua fezinha? Você pode fazer na PixBet, que é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, o saque mais rápido do mercado, o campo interativo, uma variedade de produtos. E lá você, meu querido, consegue lá receber a tua premiação. Porque tem empresa aí que anuncia, mas não paga, né? A PixBet é uma empresa que honra os seus compromissos. Então o link está na descrição do vídeo para você fazer agora o teu cadastro. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? E utiliza uma grana com responsabilidade, tá bom? Joga com aquela grana que você já vai usar para se divertir, fechou? Faz agora a tua aposta logo na PixBet. Vamos lá, meu querido, sem perder mais tempo, vamos falar primeiro sobre algumas coisas que eu falei no pós-jogo quente e quero recolocar aqui, tá? Eu falei no pós-jogo mais quente, né? O pós-jogo quando acabou a partida, que eu achei que o Fábio Matheus fez uma partida ruim. Eu quero mudar a minha opinião sobre isso. Eu também continuo não achando que ele fez uma partida primorosa, tá? Mas eu acho que ele foi prejudicado muito pela atuação do Pedro Vilhena, né? Que ficou apagado na partida. Revendo os lances, revendo o jogo, analisando também algumas opiniões de amigos, eu acabei vendo que, de fato, o Fábio Matheus foi prejudicado, porque acabou que ele era o cara de criação. E Fábio Matheus não é um cara de criação, sabe? Ele é um cara de contenção barra inversões de jogadas, né? Um cara que distribui bem o jogo. Mas quando ele tem a responsabilidade de criar jogadas, acho que ele acaba se embananando um pouco. Essa é a palavra correta, né? Então, acho que o Fábio Matheus não fez uma boa partida, mas também não foi a pior partida do Fábio Matheus. Acabou que ele se prejudicou um pouco por conta do Pedro Vilhena, que esse está em queda livre, né? Esse começou muito bem. E agora nos jogos que o Sport vem tendo mais exigência, ele vem caindo de produção. Acho que desde aquela substituição que a gente teve contra o Bahia no primeiro tempo, era para ter sido feita realmente, né? O Pedro Vilhena ele vem caindo de produção. É normal, é natural também. É um jovem que está começando agora a ter mais minutagens. Inclusive eu nem tenho a comparação, mas eu acho que ele já jogou mais pelo Sport do que pelo São Paulo. Eu não tenho esses números como profissional, mas acredito que ele vem tendo mais oportunidades do que vinha tendo no São Paulo. Essa aqui é a verdade. Então tem que ter paciência, tem que ser aquele menino que tem que entrar no segundo tempo. Acho que não dá mais para ele ser titular. Acho que o Sonso deve preservar esse menino, deixando ele no banco e gradativamente colocando ele da partida, tá? Quero destacar também um cara que vinha sendo muito criticado, mas entrou bem na partida de ontem, que é o Felipe, né? O volante Felipe, que entrou e conseguiu realmente equilibrar o meio-campo do Sport, que estava nulo no primeiro tempo. O Ítalo fez uma partida bem ruim, essa aqui é a verdade. O Ítalo é outro jogador que, nesse momento, precisa ser utilizado no decorrer das partidas. Eu acho que você colocar o Ítalo como titular, você prejudica um pouco, até o próprio jogador, porque eu acho que ele não tem esse nível ainda para ser titular do Sport. Não acho que é um jogador que tem que ser emprestado, acho que ele tem que ser utilizado sim no elenco do Sport. Nesse momento ele precisa ser utilizado, mas como suplente. Ele tem uma boa marcação, apesar de às vezes passar do tempo, fazer muitas faltas, e ele não tem um bom passe. Então acho que o Mariano Souza precisa trabalhar esse fundamento do Ítalo para que ele possa desenvolver um pouco mais de futebol. Para mim ele tem potencial de no futuro ser titular do Sport. Mas agora ele precisa, assim como o Pedro Vilhena, ficar entrando como suplente, até pegar um pouco mais de moral e aí sim conquistar a sua vaga, como por exemplo o Fábio Matheus, que para mim os titulares são o Fábio Matheus e o Felipe. Esses dois jogadores devem ser titulares nesse time do Sport. Quero destacar também que eu falei muito pouco, apesar de ter tido poucas oportunidades,
O Gustavo Coutinho, ontem foi o primeiro jogo que ele entrou como titular e não fez gols, mas quando recebe a bola, ele é muito participativo, né? Inclusive, o primeiro gol sai de uma cabeçada difícil, que o Coutinho ele cabeceia, né? Ele pula mais alto que o zagueiro, cabeceia, a bola vai na trave, na sobra, o Lucas Lima guarda, né, o gol, empatando a partida ali. Mas a importância do Gustavo Coutinho, né? É o jogador de uma bola. Eu lembro que ele recebeu, que eu lembre, tá? Ele recebeu 2 bolas de cabeça para poder finalizar. Uma estava muito mais alta do que a primeira, acabou que ele não conseguiu o impulso necessário, estava mais distante, cabeceou, a bola meio que foi só uma recuada para o goleiro. Na segunda ele jogou uma bola na trave, então mostrando que o Gustavo Coutinho é um jogador de qualidade, é uma baita contratação do Sport. Outro jogador que eu não falei também foi o Romarinho. Esse cara é um jogador que me surpreende negativamente e positivamente, porque ele começa às vezes o jogo muito mal e consegue se reinventar dentro da partida. No segundo tempo, quando ele começou a ter um pouco mais de liberdade, porque por mais que ele não ajude muito bem na marcação, mas ele tenta ajudar, tenta correr para marcar, tenta correr para ajudar o Filipinho, que é outro jogador que na marcação é horrível, como ofensivo ele sempre ajuda, inclusive participou das 2 jogadas de gol ontem, mas o Romarinho no segundo tempo se reinventou, cara. Mais uma vez, começou muito mal a partida, depois começou a se soltar um pouco mais, ter um pouco mais de liberdade, então acabou sendo um jogador que ajudou o Sport na reta final. E eu quis deixar para o final, obviamente, o Lucas Lima, né? Porque o Lucas Lima, quando acaba a partida, o discurso do Lucas Lima é: eu tô tendo a sensação como se eu tivesse feito o primeiro gol como profissional. Né? E é muito bacana ver isso, interessante, porque é até peculiar, né? Você vê um jogador como o Lucas Lima, que foi 10 de seleção brasileira, né? Que jogou muito no Santos, que também teve seus bons momentos no Palmeiras, né? Falar que está se sentindo como um início, né, um início de profissão. É muito bacana ver que é um jogador que está se entregando, que está tentando esquecer os problemas do passado e olhar para frente. Falando de ser titular, acho que ele ainda não deve ser titular. Tá? Acho que eu vou na contramão de muita gente aqui. O Lucas Lima entrou, conseguiu tocar 2 vezes na bola ali, tentar construir um ataque, fez o gol e só. Depois ele meio que ficou meio apagado na partida, né? Apesar de que depois era aquele jogo mais de segurar a bola. Inclusive eu até queria ver mais participações de Lucas Lima retendo um pouco mais a bola. Só que eu entendi que ele entrou meio como um ponta direita, um meia caindo pra ponta. Então acabou que ele ficou meio isolado. Mas eu acho muito cedo pra gente falar que o Lucas Lima tem que ser titular. Eu acho que o titular do time é o Alan Ruiz no meio campo. Por mais que não tenha entrado tão bem na partida, mas teve sim seus méritos de ajudar, de reter um pouco mais a bola, de tentar construir jogadas. Acho que o Alan Ruiz tem que ser o titular e o Lucas Lima e o Pedro Vilhena gradativamente vão entrando. E eu acho que no meio da temporada o Lucas Lima vai acabar sendo o titular do Sport. Mas aí a gente precisa aguardar para verificar o desenvolvimento do jogador. Ainda está muito prematuro. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais participativo, como eu falei, mas entendo que ontem ele foi um jogador que acabou que no final não teve tantas bolas, né? Lá ele, né? Não recebeu tantas bolas para poder reter um pouco mais o jogo. Como eu falei, ficou isolado mais como ponta direita, mas para mim foi o jogador que mudou a partida, tá? Ele entrou e mudou o ânimo da partida. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Fala para mim, você concorda comigo que é bem peculiar ver um jogador como o Lucas Lima tendo uma opinião como essa, dizendo que tá vivendo um novo momento, como se estivesse começando a carreira agora? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fica todo mundo com Deus, até já. Tchau, tchau.